Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Eu estou fazendo um vídeo, ou uma série de vídeos, com o tema Por que o Ciro Gomes não emplaca? Ou seja, por que o Ciro Gomes tem tanta dificuldade de crescer ou disparar nas pesquisas de intenção de voto para presidente da República e, consequentemente, ser eleito presidente. É a terceira vez que ele disputa e, até então, enquanto estou gravando este vídeo, os resultados não são muito positivos. Eu gravei o primeiro vídeo, gravei o segundo e este é o terceiro e último. Lembrando que não se trata de um vídeo para fazer militância contra ou a favor, e nem que se eu estou dizendo que essas são as minhas opiniões, o que eu torço para isso, mas apenas compartilhando como funciona a política. Então eu estou apenas explicando o porquê da candidatura do Ciro Gomes ter essa dificuldade de crescimento, e ao fazer isso eu estou ajudando pessoas que têm interesse em política em aprenderem um pouco como funciona o sistema de disputa de votos, principalmente para aqueles que querem ser candidatos e querem entender um pouco melhor como fazer a sua campanha. E já desde então peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, deixe a sua opinião nos comentários. Nem sempre há tempo de responder, mas é muito bom a gente ler e saber se você tem alguma ideia, de repente pode chamar a atenção para um fato que eu não tinha percebido. Neste último vídeo, portanto, da série, eu fiz algumas anotações, e o primeiro é que, se você está assistindo este vídeo, é porque você gosta de política. E aí talvez você pense que a maioria da população também é politizada como você, mas a verdade é que você faz parte da minoria. E esse é um dos problemas do Ciro Gomes. Ele é ideológico, ele é um candidato transparente, que acredita naquilo que ele defende e deixa isso muito claro, ou seja, ele não engana o eleitor. Só que aqui a gente tem um problema. Um político, ele não pode ter ideias muito concretas, porque todas as vezes que você se posiciona sobre um determinado assunto, você faz inimigos. Você sempre vai ter um grupo de pessoas que vão pensar contra aquele seu posicionamento. E esse é um dos grandes problemas. O político, ele precisa evitar se posicionar, principalmente sobre assuntos polêmicos. E o Ciro Gomes sempre se posiciona. Ele deixa muito claro, por exemplo, como aconteceu no debate da Bandeirantes, que é contra a reforma trabalhista. Então, automaticamente, ao dizer que ele é contra, quem é a favor já não irá votar nele. Eu costumo dizer muito que quem é muito iniciante na área da política pensa que política é a arte do ideal, que você vai escolher o melhor. Mas é exatamente o contrário. A política é a arte do possível. A gente nunca vai escolher o ideal, a gente vai escolher a opção menos ruim. Quando você é eleito, você não irá fazer, isso pode ser chocante, mas você não irá fazer nem 10% daquilo que você se propôs, porque o sistema, ele é muito complexo. E isso eu digo tanto a nível de uma presidência da República de um país, quanto até mesmo da organização de uma empresa, por exemplo. Você está lidando com várias pessoas, então é muito difícil que você consiga convencer todos de todas as suas ideias. Por isso, o mais importante quando você vai fazer uma eleição, você vai se candidatar, é você não evitar ter decisões muito objetivas, a não ser que você esteja se candidatando para representar um determinado grupo, ou você está se candidatando para algo em que você realmente precisa ter aquelas ideias. Por exemplo, vamos supor que você é candidato a ser presidente de uma ONG que defende animais de ruas. Então, em relação a esses animais, você precisa ter essas ideias bem definidas. Mas, por exemplo, se você é candidato
a presidente da República, você tem que tomar cuidado, por exemplo, com a questão da legalização ou não do aborto. Se você tem ideias muito radicais, você certamente fará inimigos e irá perder votos. E se você é um eleitor, você precisa entender, e isso é muito importante, que na hora de escolher um candidato, é mais importante você prestar atenção na trajetória dele, ou seja, prestar atenção na coerência da sua vida pública, do que naquilo que ele está prometendo que irá fazer. Porque talvez ele não faça o que ele prometeu, não porque ele é uma má pessoa, mas porque na posição que ele vai estar, ele não terá condições de fazer. Agora, quando você olha a trajetória do candidato e você vê que ele é coerente com aquilo que ele acredita, nas suas diversas atitudes do passado, você vai ver que ele é um candidato que merece o seu voto. Então, mais importante do que você prestar atenção nas promessas do futuro, é você prestar atenção na trajetória do candidato. Então, o Ciro Gomes, o primeiro problema dele neste vídeo é isso, ele é muito ideológico, ele deixa muito claro para que ele veio, e um político não pode ter ideias tão posicionadas assim sobre temas espinhosos para evitar perder votos. A gente tem esse problema no Brasil, o candidato ideológico muitas vezes ele tem muita dificuldade de ter um crescimento exponencial, justamente porque o brasileiro ele tem muita desinformação a respeito de como funciona a política, de como escolher. Então, você que está vendo esse vídeo, você pensa assim, o Ciro Gomes ele é muito bom naquilo que ele fala, nas suas ideias, ele é muito coerente, os argumentos são muito bons. Mas se você está vendo o vídeo é porque você é politizado. Quem é politizado entende, mas a grande maioria não é politizada igual você. A grande maioria não entende as ideias, os projetos. Então, quanto mais um político se posiciona da forma como ele se posiciona, essas pessoas despolitizadas não entendem e acabam indo para outros candidatos que falam bobagens, mas que aquela pessoa entende o que ele está querendo passar, e às vezes, mesmo quando não entende, ele tem outras características que ganham o voto daquela pessoa. O segundo, na verdade, esse vídeo eu vou falar sobre 5 pontos para encerrar essa série. E o segundo ponto é que o Ciro Gomes ele é de um partido pequeno. A gente tem no Brasil muitos partidos, e a maioria não é por questão ideológica, mas porque geralmente os partidos, à medida que eles vão crescendo, os anos vão passando e eles vão ficando partidos grandes, eles vão tendo dentro deles aqueles coronéis, aqueles caciques, aqueles políticos antigos que mandam o partido. E aqueles outros que não concordam, que estão chegando, eles têm dificuldade de ter um espaço, então eles acabam indo para um partido menor. Quando você pega, por exemplo, o Ciro Gomes, que já esteve em vários partidos, isso não é negativo. É porque muitas vezes o candidato precisa mudar de partido para ser coerente com aquilo que ele acredita ou para encontrar um lugar ao sol. É engraçado que às vezes o brasileiro diz, mas aquele determinado candidato, ele está num partido de corruptos. Mas quando o candidato muda de partido, aí ele diz, o candidato não tem fidelidade partidária, ele muda de partido toda hora. Então você tem que ver por que ele mudou. Ciro Gomes esteve em vários partidos, mas sempre ele é candidato por partido pequeno, justamente porque os grandes estão apoiando grandes caciques. Então agora ele está no PDT, e aí o que isso acontece? Ele não tem a máquina de fazer campanha. Como assim? Um candidato, ele não faz campanha só em rede social, só fazendo entrevista, ele tem uma militância. E quanto maior o partido, maior essa militância. Por exemplo, quando você pega municípios do Brasil, que são municípios pequenos, do interior, muitas vezes, em lugares afastados, a estrutura da prefeitura do município ela é muito grande. E aí o que acontece? Quando o Ciro Gomes vai fazer campanha com um partido pequeno, ele não tem essa estrutura. Basta você comparar o PDT com o PSDB. Quem tem mais governadores? Quem tem mais prefeitos? Então, quem vai fazer a campanha daquele partido nos municípios? Falta essa máquina para o Ciro Gomes. Terceiro, ele é ético e honesto.
Pelo menos, até então, não se tem nenhuma prova, nenhum processo que o condene por algum ato ilícito na sua carreira pública. Parece até que ele abriu mão de algumas aposentadorias por uma questão ética. Só que Maquiavel, um filósofo do século XVI, ele escreveu um livro famoso, O Príncipe, onde ele explica que a política ela é dissociada da moral. E desde então, e principalmente no Brasil, os candidatos não estão preocupados em ter uma postura ética e honesta. Ou seja, vale tudo na política. E o candidato que não entra no vale tudo, ele fica com um discurso bonito, mas ele não é eleito. Infelizmente, a nossa população vota por outros interesses. Por mais que você veja as pessoas reclamando de políticos corruptos e de políticos que fazem baixaria na campanha, acaba que são esses políticos que são eleitos. Não é só o Ciro Gomes, a gente tem outros exemplos, a Marina Silva é um desses. Vira até motivo de piada por ser tão ideológica. Quarto, o Ciro Gomes não fez alianças. E por que as alianças são importantes? Depois que o candidato está eleito, para governar. Mas na campanha, para ter tempo de televisão. E acredite, isso é fundamental em uma campanha. Você que está assistindo o vídeo é conectado. E você pode pensar que a grande população brasileira também é. Mas não é bem assim. Na verdade, há muitas pessoas que ainda formam suas opiniões pela televisão. Pessoas mais velhas que não sabem usar YouTube, não sabem usar a internet no celular. Pessoas que não têm acesso a esses recursos porque vivem em locais afastados, não têm condições financeiras. Então veja, o Ciro Gomes ele terá menos de 1 minuto. Como ele vai concorrer com o Alckmin, que tem 5 minutos? E acredite, por mais que as pessoas digam que elas odeiam o horário eleitoral gratuito, elas assistem. Algumas pessoas até dizem que odeiam porque é bonito dizer, porque é moda dizer, mas no fundo elas gostam. No fundo elas querem assistir. E aí, nesse momento, quanto mais partidos você tem na base aliada, maior vai ser a sua visibilidade na campanha. E quanto mais partido você tem, mais dinheiro você tem para fazer campanha, como adesivos, bandeiras e impactar as pessoas. E, por fim, o quinto e último é que o Ciro Gomes não tem a mídia ao seu lado. E a mídia é fundamental, porque ela forma a opinião das pessoas. Você pode ter assim, pessoas mais informadas da classe média que vão ler uma revista semanal. Então, se essa revista não fizer uma imagem positiva do candidato, ele não ganha. Você vai ter pessoas de classe mais baixa que vão assistir alguns programas bobos na TV aberta. Se essa pessoa não tiver esse canal ao seu lado, ele não vai ser eleito. Então esses são os 5 últimos pontos, não são todos. Eu fiz uma série de 3 vídeos com alguns pontos que eu vejo que não ajudam o Ciro Gomes a emplacar. Eu não estou dizendo se deveria ou não emplacar, estou explicando como funciona a política. Se eu estiver errado e a campanha dele decolar, ficarei feliz, porque eu vou ver que muita coisa realmente está mudando no país. Repito, meu objetivo não é fazer militância nem contra nem a favor de nenhum partido, mas de explicar como funciona a política, principalmente se você for um candidato, não só nas eleições de 2018, mas quem sabe futuramente, que essas informações possam te ajudar. Então eu te peço, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus